Bíblia falada e comentada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-o por mim e por ti. Comentários de Mateus 17. A transfiguração foi um vislumbre da glória do Rei. Foi uma revelação especial da divindade do Jesus a 3 dos discípulos e uma ratificação divina de Deus de tudo o que Jesus tinha realizado e estava por realizar. Moisés e Elias foram 2 dos maiores profetas no Antigo Testamento. Moisés representa a lei, escreveu o Pentateuco e predisse a vinda de um grande profeta, Deuteronômio 18 versos 15 a 19. Elias representa os profetas que anunciaram a vinda do Messias, Malaquias 4 versos 5 e 6. A presença de ambos com o Jesus confirma sua missão messiânica, cumprir a lei de Deus e as palavras dos profetas de Deus. De igual forma como a voz de Deus nas nuvens sobre o Monte Sinai deram autoridade à lei, Êxodos 19 verso 9, a voz de Deus na transfiguração deu autoridade às palavras do Jesus. Pedro quis construir 3 refúgios para que aqueles 3 homens sobressalentes ficassem.
Entretanto, não era hora de atuar, mas sim de elogiar e adorar. Pedro queria prefaciar o momento, mas devia aprender e avançar. Tinha recebido Cristo como igual a outros, mas Cristo é imensamente maior e a gente não pode igualá-lo com ninguém. Jesus é mais que um simples líder famoso, mais que um bom exemplo, uma boa influência ou um grande profeta. O é nada menos que o Filho de Deus. Quando você percebe esta verdade profunda, a única resposta adequada é a adoração. Quando compreender bem quem é Cristo, quererá-lhe obedecer. Jesus disse ao Pedro, Santiago e João que não deviam contar o que viram até depois de sua ressurreição, porque sabia que não o tinham compreendido totalmente e em consequência não o poderiam explicar. Suas perguntas indicam que não tinham compreendido. Sabiam que era o Messias, mas tinham muito mais que aprender sobre o significado de sua morte e ressurreição. Apoiado em Malaquias 4 versos 5 e 6, os professores da lei do Antigo Testamento acreditavam que Elias devia aparecer antes que o Messias. Jesus se referia ao João o Batista, não ao Elias o profeta do Antigo Testamento. João o Batista, assumindo o rol profético do Elias, confrontou em forma audaz o pecado e conduziu as pessoas para Deus. Malaquias muito antes tinha profetizado que um profeta similar ao Elias viria, Malaquias 4 verso 5. Aos discípulos lhes tinha dado autoridade para sanar, mas não tinham aprendido ainda como apropriar do poder de Deus. A frustração do Jesus estava dirigida à geração incrédula e indiferente. Seus discípulos, nesta instância, eram um mero reflexo dessa atitude. O propósito do Jesus não foi criticar aos discípulos a não ser estimulá-los a que exercessem a fé. Os discípulos foram incapazes de jogar fora aquele demônio, e por isso pediram ao Jesus uma explicação. Este se referiu à sua falta de fé. É o poder de Deus, e não nossa fé, o que move montanhas, mas a fé deve estar presente. A semente de mostarda é mais pequena do que alguém se pode imaginar. Uma fé pequena ou sem desenvolvimento tivesse sido suficiente. Talvez eles procuraram tirar o demônio com sua própria capacidade em lugar de fazê-lo com o poder de Deus. Há um grande poder ainda em uma fé pequena quando Deus está conosco. Se nos sentirmos débeis ou incapazes como cristãos, devêssemos examinar nossa fé, nos assegurando de que não estamos confiando em nossa própria capacidade para obter resultados a não ser na de Deus. Jesus não condenou aos discípulos por sua falta de fé, mas sim lhes mostrou quão importante seria a fé em seu ministério futuro. Se você está enfrentando um problema que parece grande e imperturbável como uma montanha, deixe de olhar a montanha e procure mais a Cristo com fé. Só assim sua obra para o será útil e vibrante. Uma vez mais Jesus predisse sua morte, mas ainda mais importante, foi que se falasse de sua ressurreição. Infelizmente, os discípulos só ouviram a primeira parte das palavras do Jesus e chegaram a desalentar-se. Não entenderam por que Jesus quis voltar para Jerusalém, ao centro do conflito. Os discípulos não entenderam totalmente o propósito da morte e ressurreição do Jesus até o Pentecostes. Não devêssemos nos recriminar por ser lentos para entender o referente ao Jesus. Depois de tudo, os discípulos estiveram com o, viram seus milagres, ouviram suas palavras e ainda assim tiveram dificuldade para compreender. Além de suas perguntas ou dúvidas, entretanto, eles seguiam acreditando. Nós não podemos fazer menos. Os discípulos não entendiam por que Jesus seguia referindo-se à sua morte, se eles esperavam que o estabelecesse um reino político. A morte do Senhor terminaria com suas esperanças. Não suspeitavam que a morte e ressurreição do Jesus faria possível seu reino. Todos os varões judeus tinham que pagar um imposto ao templo para cobrir os gastos de manutenção, Êxodos 30 versos 11 a 16. Só Mateus registra este incidente, possivelmente porque ele tinha sido um cobrador de impostos. Como de costume, Pedro respondeu uma pergunta sem saber seriamente a resposta, pondo ao Jesus e aos discípulos em uma situação incômoda. Jesus usou esta experiência, entretanto, para enfatizar seu rol soberano. Assim como os reis não pagam impostos nem cobram impostos de suas famílias, Jesus, o rei, não devia nada.
Mas Jesus proveu para o pagamento dos impostos em favor dele e do Pedro para não ofender aos que não entendiam seu reino. Cristo lhe mostrou onde obter o dinheiro, mas Pedro teve que ir buscá-lo. Entendemos que tudo vem de Deus, mas o quer que participemos do processo. Como povo de Deus, somos estrangeiros na terra porque nossa fidelidade é sempre a nosso Rei soberano, Jesus. Entretanto, temos que cooperar com as autoridades e a cidadania responsável. Um embaixador, ao estar em outro país, respeita as leis locais a fim de representar bem ao que o enviou. Somos embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5 verso 20. É você um bom embaixador neste mundo? A Bíblia falada e comentada.